Estamos aqui para o nosso segundo vídeo sobre citoplasma, ok? Então agora nós vamos falar sobre várias organelas importantes, relevantes, então por favor, preste atenção nisso aí. Eu começo pelos ribossomos. Senhores, o ribossomo tem um detalhe muito importante. É a única organela presente em todos os tipos celulares, tanto procarionte quanto eucarionte. Ok, pessoal? Bom, depois disso, nós passamos para a composição química. Chiquinho, qual é a composição química de um ribossomo? O ribossomo é formado por RNA ribossômico e proteínas. 60% dele é composto por RNA ribossômico e os outros 40% de proteínas ribossomais, beleza? E esse RNA ribossômico e essas proteínas estão dispostas em uma subunidade maior do ribossomo e uma subunidade menor do ribossomo. Chiquinho, para que serve esse ribossomo? Esse ribossomo serve para produzir proteínas, ou também chamado de síntese de proteína. Beleza? Próxima organela. Pessoal, peroxissomos. A partir dessa organela, todas são membranosas, todas têm membrana em sua estrutura. E que membrana é essa? É a mesma membrana que compõe a membrana plasmática, ou seja, a composição é lipoproteica e a estrutura do mosaico fluido, ok? Peroxissomos. Os peroxissomos, então, são uma espécie de bolinhas membranosas contendo enzimas dentro. E essas enzimas têm uma função desintoxicante. Degrada substâncias tóxicas, transformando em subprodutos não tóxicos. Destaco para os peroxissomos a quebra do H2O2, da água oxigenada, também chamada tecnicamente de peróxido de hidrogênio. Pessoal, atenção para o nome. Peroxissomos, peróxido de hidrogênio. Olha o link para facilitar aí, ó. Então, senhores, os peroxissomos só têm a possibilidade de quebrar a água oxigenada porque tem dentro de si uma enzima chamada catalase. E a catalase é uma enzima que catalisa a reação de quebra da água oxigenada, transformando em água mais O2. A água é tóxica? Não. O2 é tóxico? Não. Acabamos o problema. Ok, pessoal? Então nós temos essa condição de peroxissomos. Próxima organela, pessoal. Nós temos aqui os retículos endoplasmáticos. De um modo geral, os retículos endoplasmáticos localizam-se próximo ao núcleo. Na verdade, a carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo, ela continua, estende, prolonga e forma os retículos. Ok? Então nós temos o que é um retículo, Chiquinho? O retículo é uma rede de membranas interligadas que exerce uma certa função. O retículo endoplasmático é dividido em retículo endoplasmático liso ou agranular, conhecido mais comumente como REL, R-E-L, e o outro retículo é o retículo endoplasmático granular ou REG, que também pode ser chamado de retículo endoplasmático rugoso. REG, só para lembrar, é as iniciais de R-E-G, retículo endoplasmático granular. Beleza, pessoal? Qual é a diferença entre eles? O REG é assim chamado de granular porque tem grânulos na superfície da membrana. Gente, que óbvio, né? Bom, grânulo o que é? São ribossomos que aderem à parede do retículo. Então, o REG é granular porque tem ribossomos. E o REL, que é liso por quê? Porque não tem ribossomos na sua estrutura. Beleza? Show de bola. REG, qual é a função do REG? O REG tem a função, através dos seus ribossomos aderidos, de produzir proteína. Chiquinho, mas o ribossomo já não faz isso? O ribossomo está livre? Faz. Mas qual é a sacada aqui? O REG produz proteínas para 3 destinos específicos: membrana plasmática e glicocálix, as enzimas lisossomais, que é uma organela que a gente vai ver à frente, enzimas lisossomais e proteínas que são usadas para a exportação da célula, que tem função fora da célula que a produz. Repete, por favor, Chiquinho. Agora, 3 funções específicas. Eu tenho, então, membrana e glicocálix. Segunda função importante, as enzimas lisossomais. E terceira, as proteínas de exportação. Tá, Chiquinho, e se eu tenho uma proteína que não se enquadra nesses 3? Bom, se não se enquadra nesses 3, quem produz é o ribossomo livre e não o REG. Ok? Sacada? Show de bola. REL agora. O liso, pessoal, primeira função importante, produzir lipídios esteroides. Produzir lipídios esteroides. Chiquinho, se eu penso em lipídio esteroide, quem eu penso? Colesterol. Ok? E a segunda função, pessoal, ele é muito usado, assim como o peroxissomo, para desintoxicação. Então, a desintoxicação é um papel muito importante do REL. Respirou, filho? Respirou, filha? Então, agora vamos comigo. Qual é o principal órgão do seu corpo que faz desintoxicação?
O fígado, exato. O fígado é o principal órgão do seu corpo de desintoxicação. Então, as células do fígado têm grande potencial de réu para atender essa função. Então, entendidos? Tanto na desintoxicação, quanto também, lembremos que o fígado trabalha o colesterol. Então, é importante nesse aspecto também. Senhores senhoritas, lembro que o fígado, por exemplo, vai quebrar a bebida alcoólica de quem bebe. Então, é o réu que é responsável por quebrar cerca de 80% da bebida alcoólica. Tá? Lembremos também, senhores, que o colesterol é transformado ou pode ser transformado em hormônios sexuais. Se ele pode ser transformado em hormônios sexuais, quais são os órgãos no homem e na mulher que são responsáveis pela produção desses hormônios sexuais? No homem, eu tenho o testículo, na mulher, o ovário. Então, o retículo e o ovário têm uma quantidade ampla de réu para trabalhar o colesterol e produzir os hormônios sexuais. Estamos entendidos? Ok, pessoal? Então, passemos para a próxima organela, que fica muito próximo do retículo, que é o complexo golgiense, pessoal. Complexo golgiense, se você olhar para a imagem aqui, eu tenho, na verdade, vários sáculos empilhados. É como se fossem saquinhos achatados e empilhados, que nós chamamos de sáculos labeliformes ou cisternas. Notem que eu tenho uma face embaixo e uma face em cima. Essa face de baixo aqui, que eu chamo de face cis ou formativa, ela fica voltada para os retículos, recebendo o material dos retículos. E a face oposta é a face trans ou de maturação, que fica voltado mais para a membrana plasmática. Chiquinho, qual é a função do complexo golgiense? O complexo golgiense tem uma função, primeira, que eu chamo de transformar carboidratos simples em complexos, que podemos encontrar com o nome de glicosilação. Repito, glicosilação. Além dessa função, Chiquinho, ele recebe lipídio do réu, ele recebe proteína do reg. Lá dentro do complexo de Golgi eu tenho um trabalho sobre essas substâncias. A proteína, por exemplo, ela vai sendo gradativamente complexada, passando pelas estruturas que nós já vimos em aulas anteriores. Estrutura primária, secundária, terciária, até adquirir uma função específica. Por isso, o complexo de Golgi, além de trabalhar essas substâncias, complexo golgiense, além de trabalhar essas substâncias, ele também vai formar vesículas com ela e vai liberar o que nós chamamos de secreção. Então, o complexo de Golgi tem a função de secretar também, pessoal. E a secreção envolve depois a exocitose, que é a liberação para fora da célula. Então, acho que isso entender. Uma proteína que vai para exportar da célula, ela é produzida no reg? Sim. Vai para o complexo de Golgi? Sim. E depois exportada? Sim. Mas também o lisossomo, que a gente vai ver logo mesmo. Então, as enzimas do lisossomo são produzidas no reg, passam pelo complexo e depois eu tenho a liberação no interior da célula dessas vesículas contendo enzimas. Perfeito, pessoal? Ok no complexo de Golgi? Um detalhe para finalizar. É do complexo de Golgi, das suas enzimas, que surge o chamado acrosoma. O que é o acrosoma? É uma estrutura na ponta do espermatozoide que serve para ele liberar enzimas na hora da fecundação para romper os envoltórios de proteção do óvulo. Tudo bem? Ok? Então vamos para a próxima organela. Pessoal, aqui nós temos o lisossomo que foi prometido. O lisossomo é uma vesícula de membrana, uma bolinha de membrana contendo várias enzimas digestivas no seu interior. Já vimos isso quando falamos de fagocitose e pinocitose. Os lisossomos têm a função de se fundir a partículas alimentares, degradando. A sua célula absorve o que é bom e pode eliminar o que é ruim. Então tem uma função digestiva. E aí eu chamo a atenção para 3 processos. O primeiro, heterofagia, quando você engloba partículas que vêm de fora da célula para se alimentar delas. Fagocitose ou pinocitose. Autofagia, quando há a digestão de estruturas, organelas velhas ou danificadas de dentro da célula. Poderíamos chamar, entre aspas, de uma limpeza interna. E por fim, a autólise, que é quando eu tenho a chamada morte celular programada ou apoptose, que é a ruptura, o rompimento da membrana do lisossomo, as enzimas percorrem toda a célula, digerindo a célula inteira. Chiquinho, que bagunça! Não, não é bagunça não. É algo organizado. A apoptose ou morte celular programada é algo organizado. Existe uma sinalização de que células ou quais células irão morrer. Então, por exemplo, quando eu tenho uma mulher grávida com o seu útero inchado, depois que nasce, esse retorno do útero ao tamanho normal, além da elasticidade do útero, eu tenho também a digestão de várias células voltando ao normal. Ok, pessoal?
Um outro detalhe importante também, pessoal, a cauda do girino. O girino tem cauda, perde a sua cauda no adulto e forma pernas. Então a cauda também é gradativamente digerida. Nós, na vida intrauterina, temos membranas interditais, membraninhas que lembram o pé de pato. E, próximo ao nascimento, eu tenho também a digestão disso através de autólise. Então é um processo normal. Ok, pessoal? Perfeito. Então, passemos agora para o vacúolo de suco celular. O vacúolo de suco celular, também membranoso, é tipicamente de célula vegetal e é uma membrana que ocupa quase que o espaço inteiro do citoplasma internamente. Qual é a função? A função é controlar a quantidade de água que entra e sai da célula, o controle osmótico, ou também chamado de osmorregulação. Além disso, eu tenho a função também de reservar internamente no vacúolo pigmentos para a célula e mesmo alguns tipos de substâncias tóxicas. Beleza, vacúolo de suco celular? Por fim, neste vídeo agora, eu tenho o vacúolo contrátil ou pulsátil, que também é uma vesícula de membrana. E qual é a função? Bom, primeiro, antes da função, quem tem? São protozoários de água doce sem parede celular. Por que água doce? Porque o corpo deles é mais hipertônico que o meio. Portanto, a água vai entrar por osmose neles. Como eles não têm parede celular, isso pode ser um perigo. Para evitar esse perigo, o vacúolo contrátil ou pulsátil, função, vai tirar o excesso de água sempre. Então, sempre que entra água em excesso, esse vacúolo contrátil ou pulsátil vai tirar o excesso de água. Ok, pessoal? Então, até daqui a pouco para a nossa última parte do vídeo. Um grande abraço!